Hello guys, eu sou o Teacher Júlio da English Bay e nos próximos 30 minutos você vai aprender todo o inglês básico, aquele inglês para iniciantes, tudo que você precisa saber. Eu vou te ensinar como perguntar e responder as perguntas mais básicas, mais usadas numa conversa em inglês e a gente vai praticar durante todo esse vídeo. Vamos nessa? Let's go! Vamos aprender diversas maneiras comuns de perguntar como está você. How are you? Talvez você já conheça essa pergunta. How are you? É uma maneira muito comum de perguntar, né? Como alguém está e para responder, I'm fine. Essas são simples, né? Eu estou bem, I'm fine. Mas falantes nativos do inglês frequentemente vão usar aí outras perguntas e outras maneiras de responder essa pergunta. Vamos ver primeiro algumas outras maneiras de responder a pergunta How are you? Além de I'm fine, você pode dizer somente fine ou pretty good, pretty good, ou simplesmente good, good. Para responder a pergunta how are you, tanto good quanto fine são sinônimos, significam bem. Você pode dizer também not bad ou so-so, so-so. Para perguntar como alguém tá, a maneira mais comum é sim o how are you, mas uma outra maneira bastante usada, um pouquinho mais casual, mais informal é Hey, how's it going? E aqui você tem uma contração já, o how is it going? Normalmente a gente contrai e já diz how's it going? E você pode responder da mesma maneira good, pretty good, not bad, so-so, fine. A única resposta das que a gente viu antes que não soa tão apropriada para essa pergunta how's it going é você responder um pouquinho mais completo I'm fine, com o pronome, né? Eu estou bem, porque na verdade literalmente a pergunta how's it going é como está indo, né? Como está indo as coisas, como está indo a vida. Então não é necessariamente você não vai responder eu, né? Mas sim como as coisas estão. Então prefira nesse caso não dizer I'm fine. Se você quer responder com fine, diga somente fine para essa pergunta ou qualquer uma das outras opções que a gente viu. E se você não estiver bem, você pode dizer not good ou not so good. Nessas respostas negativas é comum ter essa variação também. Not well, not so well. E veja que, de novo, a gente tem mais um sinônimo para responder o how are you, how's it going. Sempre o fine, o good, o well são sinônimos. Em outros contextos vai ter uma diferençazinha. Aqui, mesma coisa, bem, né? Além disso, você pode responder not great ou not so great. Mas cuidado, atenção, se você responder negativamente, que você não está bem, a pessoa provavelmente, para ser educada, ela vai te perguntar why? What's wrong? E aí você vai ter que saber se explicar. E para fechar, vamos ver mais uma maneira de perguntar como você está, que é uma variação do how are you. Você pode dizer how are you doing? Não se confunda com o verbo doing aqui, que o do geralmente é o verbo fazer, mas essa pergunta não é como você está fazendo. Nesse contexto significa como você está indo, como você está. O mesmo que how are you, você pode dizer how are you doing? Também é uma ótima pergunta para qualquer tipo de situação. Você pode responder daquelas mesmas maneiras que a gente praticou, inclusive com o pronome I'm, né, que eu comentei antes, I'm fine, pro how's it going não era apropriado, mas aqui tá tranquilo. Se você está curtindo esse conteúdo, não esquece que aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links do nosso aplicativo, que é gratuito para você baixar. O aplicativo da English Bay conta com o nosso curso do iniciante ao avançado, para você continuar estudando aí no seu celular, tá com o inglês sempre na ponta do dedo, baixa o aplicativo. Agora vamos ver maneiras de perguntar o que alguém faz, falar sobre o emprego, sobre o trabalho em inglês. A pergunta mais simples que você pode fazer nesse caso é literalmente qual é o seu emprego? What's your job? What's your job? Ou variações como what's your profession? What's your profession? Ou ainda what's your occupation? What's your occupation? São perguntas simples, você pode fazer assim, mas elas são um pouquinho diretas demais, pode às vezes alguém achar um pouquinho estranho. Você pode fazer uma variação dessa pergunta, que é bem comum perguntar, what do you do? O que você faz? What do you do? Se te perguntarem o que você faz em inglês, independente se for com what do you do, what's your job
What's your profession? What's your occupation? Você vai responder da mesma forma. Eu sou um professor. I'm a teacher. Isso, responde com o verbo to be. Eu sou um advogado. I'm a lawyer. Só cuida que se sua ocupação começar com vogal, como engenheiro, engineer, por exemplo, você diz I'm an engineer. Aí o artigo tem essa variação do a troca para an, se a palavra seguinte começar com vogal. E tem que usar aquele artigo ali, um ou uma em inglês, né? O a ou an, se a palavra começar com vogal, como eu expliquei. Se você disser só I'm engineer, no português a gente diz, né? Eu sou engenheiro. Não, em inglês sempre tem que ser eu sou um engenheiro. I'm an engineer, né? Como eu falei, eu sou advogado, se você disser só I'm lawyer, tá incompleto, tá errado, tem que botar eu sou um advogado. I'm a lawyer, então não esquece. Se você quer saber mais sobre as profissões em inglês, tem esse vídeo aqui no nosso canal para você assistir depois, as profissões mais comuns em inglês. Não confunda a pergunta que a gente viu, what do you do? O que você faz? Se alguém te perguntar what do you do, você sempre responde com a sua ocupação, né? O que você faz da vida. Inclusive, essa é uma forma mais abreviada da pergunta completa, o que você faz da vida. What do you do for a living? Pode usar também, what do you do for a living? É o que você faz da vida, mas geralmente a gente já pergunta só o que você faz. What do you do? Que é diferente da pergunta What are you doing? Que é bem parecida, mas essa a gente pergunta quando eu quero saber o que você está fazendo agora. What are you doing? Então não confunda, se alguém me perguntar o que você faz, what do you do? Eu respondo, I'm a teacher. Agora se me perguntarem what are you doing? Eu vou responder agora, eu estou fazendo um vídeo. I'm making a video, certo? Então, what are you doing? Que você está fazendo agora. E what do you do? Que você faz da vida. E se eu te perguntar o que você está fazendo, what are you doing? Você vai responder, eu estou estudando inglês. Vê nesse caso sempre, nessa estrutura, eu estou estudando, você põe o ing no verbo principal. I'm studying English. Certo? Então o verbo study é estudar, estudando, studying. Ou você pode dizer, eu estou assistindo a um vídeo. I'm watching a video. Beleza? Não vai confundir e dar a resposta certa dependendo da pergunta. Outra pergunta relacionada ao trabalho é where do you work? Onde você trabalha? Where do you work? E você responde, eu trabalho eu trabalho na, I work at. Então, se por exemplo é em um hospital, I work at a hospital. Se for num escritório, I work at an office. Lembra sempre que se a palavra começar com vogal, como escritório, office, o artigo antes é o an. Né? Se você trabalha numa escola, I work at a school. Ou pode mencionar o nome da empresa, I work at English Bay. Ou na Petrobras, por exemplo, I work at Petrobras. Como variação, você também pode dizer para Petrobras, aí troca a preposição para for. I work for Petrobras. Para Microsoft, I work for Microsoft. Vamos agora aprender a falar sobre hobbies. Para perguntar, você pode dizer do you have any hobbies? Você tem algum hobby? Do you have any hobbies? Ou direto, né? Qual o seu hobby? What's your hobby? What's your hobby? Como te perguntar no plural também, quais são os seus hobbies? Nesse caso, what are your hobbies? Troca o is por are, né? No plural, what are your hobbies? Mas legal mesmo é perguntar um pouquinho diferente, tipo, o que você faz para se divertir, por diversão? What do you do for fun? Essa pergunta é bem comum. What do you do for fun? Ou o que você faz no seu tempo livre? What do you do in your free time? What do you do in your free time? E para responder, falar dos seus hobbies também. Dá para ser bem direto e dizer somente my hobby is, meu hobby é esportes. My hobby is sports. Ou no plural, meus hobbies são, my hobbies are music and movies. Por exemplo. Mas outra forma também bacana de responder é dizer eu gosto de tal coisa. Se alguém perguntar do seu hobby, você diz I like sports. Né? Eu gosto de filmes e música. I like movies
and music. E se você quer botar uma ação, tipo, eu gosto de assistir filmes, aí o verbo de novo vai ter que vir no ing. I like watching movies, ou com o to. I like to watch movies. Você quer dizer, eu gosto de jogar futebol, com o verbo, né, jogar, ou o verbo vai no ing. I like playing football, ou com o to. I like to play football. Mesmo sentido, ambos corretos. E se você quer dar uma resposta mais enfática, você pode dizer, tipo, eu gosto muito de esportes. Esse muito, I really like sports. Você põe o really antes do verbo, I really like sports. Ou pode usar também very much, mas aí no final da frase, I like sports very much. I like sports very much. Eu gosto muito de assistir filmes. I really like watching movies. Aqui, de novo, tem ambas as opções. I really like to watch movies. Mesmo sentido, só uso really antes do like ou very much no fim. I like watching movies very much. Ou I like to watch movies very much. Hora de você aprender a dizer e a perguntar de onde você é. A pergunta: Where are you from? De onde você é? Where are you from? Você pode responder dizendo o nome do seu país. I'm from Brazil. Olha a pronúncia de Brasil. I'm from Brazil. Ou você pode responder com a sua nacionalidade. I'm Brazilian. I'm Brazilian. E até se preferir, você pode responder com o nome da sua cidade, da cidade de onde você é. Por exemplo, I'm from Rio de Janeiro. I'm from Belo Horizonte. Se a sua cidade no Brasil é bem conhecida, como Rio ou São Paulo, isso já deve ser o bastante para a pessoa entender, né, que você é brasileiro. Mas no caso de Belo Horizonte, talvez alguma outra cidade que a pessoa talvez não vá associar diretamente ao Brasil, você pode complementar e dizer I'm from Belo Horizonte, Brazil. Ou I'm from Salvador, Brasil. Vamos ver agora uma variação para o Where are you from? Nativos do inglês às vezes perguntam What country are you from? De que país você é? What country are you from? Aí você responde Brasil, né? I'm from Brazil. Ou você pode perguntar especificamente de que estado a pessoa é. What state are you from? What state are you from? Você responde com estado, né? I'm from Rondônia. Ou dá para também perguntar de que cidade você é. What city are you from? What city are you from? I'm from Novo Hamburgo. Provavelmente uma das primeiras frases que você aprendeu em inglês foi perguntar o nome, né? What's your name? Ou a forma mais separadinha sem a contração, What is your name? Mas geralmente a gente já contrai, né? What's your name? E para responder, My name is Julio. Ou já contraído, mais comum também, já botar My name's Julio. Além de responder meu nome é, também é comum a gente dizer eu sou, I am Julio. Contraído, I'm Julio. No entanto, em inglês, como na maioria das línguas, na verdade, quando você está conhecendo alguém pela primeira vez, né, você está conversando com essa pessoa, você não tem intimidade ainda, é bom a gente ser um pouquinho mais indireto. A gente tende a ser um pouco mais indireto para soar mais educado. Então, ao invés de chegar e perguntar What's your name, você pode, ao invés, se apresentar e dizer o seu nome, né? Manda um Hi, I am, né? Hi, I am Julio, e aí manda And you. Aí você manda a pergunta, né? E você? And you. Então é uma maneira um pouquinho mais agradável, né? De você aí saber o nome da pessoa. Primeiro diz o seu. Hi, I'm Julio. Ou então, Hi, my name is Julio. And you. Essas duas palavrinhas, and you, é um bom atalho, uma boa maneira bem simples de você devolver uma pergunta, né? Quando te perguntam, Where are you from? Você responde, I'm from Brazil, e não precisa repetir necessariamente a pergunta, você pode só mandar, I'm from Brazil, and you. E deixa eu ensinar duas variações também bem comuns para devolver uma pergunta, que é o How about you? E quanto a você, né? Te perguntam, What do you do? Você diz sua profissão, I'm a teacher. How about you? E quanto a você? How about you? Ou você pode dizer também, vamos dizer que você está aí dizendo o seu hobby. I like swimming. Eu gosto de natação. What about you? Também é uma variação, é o mesmo que how about you,
E quanto a você, você pode perguntar what about you? Mesmo sentido. E deixa eu te dizer também o que fazer naquela situação um pouquinho embaraçosa quando você não lembra o nome da pessoa. Você já perguntou, mas não está lembrando. Você tem que perguntar de novo, aí pode ser uma situação aí um pouquinho vergonhosa, mas eu vou te ensinar uma maneira bem tranquila, bem educada de você fazer essa pergunta novamente. Primeiro se desculpe, claro, digam sorry, né? Desculpe. Sorry. What was your name again? É assim que você vai perguntar o nome da pessoa de novo. Qual era mesmo o seu nome? Qual era o seu nome novamente? Sorry. What was your name again? Se a gente for comparar, né, a pergunta original, qual é o seu nome? What is your name? Geralmente a gente contrai what's your name, mas ali o what is é o verbo to be, né? Qual é, a gente põe no passado. What was é uma das formas do verbo to be no passado. Então, qual era o seu nome? Só essa palavrinha já deixa aí, né, a situação um pouquinho mais confortável. Você tá mostrando para a pessoa que você lembra de ter conhecido ela, né? Lembra de que vocês foram apresentados, só nesse caso aí não tá lembrando do nome, e põe também o again no final, né? De novo, você pode me dizer de novo qual era o seu nome. Novamente, qual era mesmo o seu nome? What was your name again, né? Ressaltando aí que você lembra sim da pessoa, só te escapuliu o nome aí. Começa se desculpando, sorry. E aí, qual era o seu nome de novo? What was your name again? Antes da próxima dica, não esquece de deixar o bom e velho like aqui, ajuda o canal. Se você está curtindo esse conteúdo, deixa o like agora, depois você vai esquecer, e também se inscreve no nosso canal, beleza? Hora de eu te ensinar você compartilhar os seus contatos. Vamos começar perguntando qual o seu número de telefone. What's your phone number? Você pode pedir o número do WhatsApp também, do WhatsApp, né? Em inglês a gente pronuncia WhatsApp. Então, what's your WhatsApp number? E para responder essa pergunta, para você dizer o seu telefone, você pode começar. My phone number is. My WhatsApp number is. O mais comum é começar dizendo it's, simplesmente, né? It's e é o número. Diga o número separadinho, um a um. Vai ser mais fácil para você. Até pode fazer uns parzinhos de número ali, mas para a pessoa entender, para você se comunicar melhor, diga um a um, sem problema. Então você diz it's plus. Se você dá um número completo, aí hoje em dia começa com o símbolo de mais, né? Que você vai ler plus. Você vai dizer o símbolo de mais. Plus 5511. Até você pode dizer, em vez de 11 ali, o DDD 11, mas pratica ali dizendo um por um bonitinho, vai ser mais fácil para você se comunicar, beleza? Plus 5511 8165 9320. O número 0, o último número aqui, você pode pronunciar ou então zero, né? O zero mesmo, zero, ou então ou. Só cuidado um pouquinho para não ser muito mala, né? Já de cara pedir o telefone da pessoa, principalmente se você está conversando com uma pessoa do sexo oposto, né? Mesmo conhecer, eu já pedi, pode ser um pouco intrusivo, né? Uma maneira um pouquinho mais educada de você pedir o número de alguém é na pergunta Could I get your number? Bem mais cortês, né? Nesse caso você está pedindo permissão, eu poderia pegar seu número? Could I get your number? Ou você pode pedir pela rede social, se a pessoa tá no Insta, tá no TikTok. Só cuidado na pronúncia certinha em inglês aí destas mídias sociais, como o Instagram, né? Em inglês, Instagram. Você pode perguntar, Are you on Instagram? TikTok em inglês vira TikTok. Isso, com T bem na pontinha da língua. TikTok. Are you on TikTok? Facebook? Facebook. Are you on Facebook? E talvez se é um contato mais profissional, você pode perguntar se a pessoa está no LinkedIn, em inglês, LinkedIn. LinkedIn. Are you on LinkedIn? E se alguém te perguntar se você está em uma dessas redes sociais, você responde Yes, I am. Se você está, sim, eu estou. Yes, I am. Ou No, I'm not. Para perguntar o e-mail de alguém, também a gente vai ter essas duas versões da pergunta. Aquela que é mais direta, né? Qual é? What's your email? Ou what's your email address? O seu endereço de e-mail, address, endereço, mas geralmente a gente só pergunta, né? Qual o seu e-mail? What's your email? Ou, mais educado, eu poderia pegar seu e-mail. Could I get your email?
Could I get your email address? Para você dizer o seu e-mail em inglês, no mínimo você precisa saber como se chama esses dois símbolos de pontuação, que é o arroba, é bem fácil, é at. Isso aí, arroba em inglês, at, e o ponto dot. Dot. Então, se esse é o seu e-mail aqui, por exemplo, você pode ler a palavra ali, né? Marcus243 at gmail.com. Lembra então do arroba @dot. E se o seu e-mail é uma outra palavra, um nome mais esquisito, alguma coisa que seja menos óbvia, né, que você lê assim por extenso, é melhor você soletrar, né? Diga letra por letra para a pessoa entender certinho. Você diz ENZOTOP at bol.com.br. Outros dois símbolos de pontuação que pode haver no e-mail é comum às vezes o underline, que é esse risquinho embaixo, né? O underline, e também o traço é dash. Então se o seu e-mail tiver esse símbolo, você memoriza também aí o underline e o dash. Vamos falar agora de onde nós moramos. Para você descobrir onde uma pessoa mora, pergunta para ela Where do you live? Atenção com a pronúncia do verbo morar ali, live, e não live. Muitos se enganam, né? O certo? Where do you live? E se te perguntarem, você pode responder de várias maneiras, né? I live in Brazil. Sempre live, a pronúncia aqui. I live in São Paulo, Brazil. I live on Paulista Avenue. I live at 371 Paulista Avenue. E aqui, não sei se você percebeu, você tem que cuidar com a preposição certa, dependendo do que você diz, né? Se usa in, on ou at. Usamos a preposição in se informarmos após o nome do país, da cidade, do bairro, continente. Então, por isso, I live in Brazil. I live in Curitiba. I live in Leblon. Usamos a preposição on se após informarmos o nome da rua ou o nome da avenida, sem o número. Por exemplo, I live on Paulista Avenue. I live on Guanabara Street. E usamos a preposição at ao informar o número e a rua ou a avenida, né? E lembra que em inglês geralmente a gente começa pelo número, né? A gente diz primeiro o número, depois a rua ou a avenida. Então, I live at 371 Paulista Avenue. I live at 86 Nicolau Becker Street. Ou você pode responder onde você mora de uma maneira mais vagamente, né, com algum ponto de referência. I live near the library. Essa palavra é importante, near, perto da biblioteca. Ou cidades onde tem metrô, é bem comum a gente, né, usar como referência alguma estação no metrô. I live near the Central Metro Station, por exemplo. E às vezes quando alguém te pergunta Where do you live? Você até pode responder com outra pergunta, como Do you know Ipanema? Isso, pergunta se a pessoa conhece aí o bairro onde você mora, né, alguma localização. Do you know Ipanema? É bem comum nesses casos se referir à região ou ao bairro, né? Do you know Twin Pines? E tá na hora da dica do teacher. Normalmente quando alguém puxa assunto sobre moradia, sobre o local aí de residência, é pra puxar assunto mesmo, né? Ou até às vezes pra achar algo em comum, vai que vocês moram na mesma cidade ou algo assim. Então é interessante sempre você, quando a pessoa responder onde ela mora, você fazer algum comentário, né? Tipo, how nice! Isso, que legal. A pessoa diz, né? I live in Los Angeles. Você, how nice! Ou really? How nice? Mostra que você está interessado, né, fazer esse tipo de reação. Aqui o really, né, é o nosso sério, não é literalmente realmente, que é outro sentido para essa palavra. E se você conhece, a pessoa pergunta, né, do you know Santa Monica? Conhece esse bairro? Se conhece, você diz, yes, I know it. Se você não conhece, no, I don't know it. Ou uma expressão bem boa, eu receio que eu não conheço. I'm afraid I don't know it. Isso, aqui também a palavra afraid não é tá com medo, que é outro sentido pro afraid, e sim, que nem a gente diz, né? Eu receio que não. I'm afraid I don't know it. E também se você conhece o lugar aí onde a pessoa mora, faça somente comentários positivos, né? Tipo, that's a really nice area.
That's a really nice area. Ou outro exemplo, oh, I like the park there very much. I like the park there very much. Só não vai dizer nada negativo como, oh, it's really dangerous there. Beleza? Só cuida com isso aí. Vamos aprender a falar agora da nossa idade, age. E é curioso que em inglês, para perguntar a idade de alguém, geralmente a gente não usa a palavra age, idade. É possível até você perguntar bem direto qual é a sua idade. What's your age? What's your age? Mas raramente um nativo vai fazer essa pergunta assim, como o assunto é um pouquinho mais delicado, né? Perguntar a idade, a pergunta normalmente vem assim: How old are you? É um pouco estranha essa estrutura, acabei de falar, né? É um pouco delicado você perguntar para alguém qual a sua idade, mas tá certo agora perguntar quão velho você é. É assim que a gente estrutura a pergunta qual é a sua idade, né? Quantos anos você tem? A gente nunca pergunta how many years do you have? Esquece essa pergunta, não existe em inglês. Quase sempre a gente pergunta assim: quão velho você é? How old are you? Outro fato importante que você precisa saber é que a gente nunca usa o verbo have, que é o verbo ter em inglês, mas a gente não diz literalmente eu tenho tantos anos. Então eu tenho 40 anos, esquece, eu nunca vou dizer I have 40 years old. E sim usamos o verbo to be, eu estou, né? O verbo to be, ser, estar, eu estou com 40 anos, vai ficar I am 40 years old. Nunca diga I have para idade, né? Para ter outras coisas, ter carro, ter família, casa, sim, é o verbo have, o verbo ter, mas nunca para falar a idade, sempre o verbo to be. I am tantos years old. Também é incorreto, um erro comum que eu corrijo aí é dizer I am 40 years. Não para no meio do caminho, ou você diz completo I am 40 years old, ou se você quer abreviar um pouquinho, pode só dizer até o número I am 40. Contra ele, I'm 40. Mas nunca I'm 40 years, não para no meio do caminho. E se você precisar de um help com os números em inglês, não sabe ainda dizer aí o número da sua idade, tem aqui o vídeo, né, que a gente tem aqui no canal sobre os números em inglês, depois você assiste. Volta e meia a gente puxa o assunto também para falar sobre família, né? Então a gente vai aprender como falar dos nossos irmãos em inglês. Para você perguntar para alguém, você tem irmãos? Tem duas formas. Do you have brothers or sisters? Separadinho, irmãos, brothers ou or irmãs, sisters. É comum de acrescentar o N também, você tem algum irmão ou irmã. Do you have any brothers or sisters? E cuida que não dá que nem no português para generalizar e usar a palavra masculina, né? Em português a gente pergunta, você tem irmãos? Mas já daí dá a entender que eu estou perguntando se você tem irmão ou irmã. A gente usa, né, para generalizar a forma masculina, irmãos. Mas se você perguntar em inglês, do you have brothers? Ou do you have any brothers? Você está perguntando só se essa pessoa tem irmão homem, menino, certo? Mesma coisa para sisters, que é uma palavra feminina, só para irmã, mulher, menina, beleza? Existe sim uma palavra unissex para se referir tanto a irmão quanto irmã, que é sibling. Isso aí, aprendeu essa palavra, sibling. Então você pode fazer a mesma pergunta, do you have siblings? Aí sim já está perguntando de ambos, né? Ou do you have any siblings? Esse tipo de pergunta é bem comum usar o any, né? Você tem algum irmão? Usa o sibling nesse caso. E com essa estrutura do you have, você pode perguntar outras coisas. Se a pessoa tem filhos, do you have children? Bem comum, como eu falei, botar o any, algum filho. Do you have any children? Do you have any pets? Do you have a car? Vamos passar para as respostas agora, para você dizer que não tem irmãos. Você diz, no, I am an only child. Filho único em inglês, only child. Então você diz, alguém pergunta, do you have any brothers or sisters? Se você não tem, no, I'm an only child. E se alguém te perguntar e você tiver irmãos, você responde, yes, I have a sister. Yes, I have a brother. Yes, I have a sibling. Yes, I have two siblings. Ou de separadinho, né? Yes, I have a brother and two sisters. Yes, I have two brothers and two sisters. Etc. É comum também de a gente mencionar se nossos irmãos são older, mais velhos, older,
Ou mais novos, younger. Younger. E só cuidar quando você for falar disso, de botar o adjetivo antes do substantivo, que é invertido, né, diferente do português. Por exemplo, I have a younger sister. E não sister younger, beleza? I have a younger sister. I have 2 older brothers. E não brothers older, beleza? I have 2 older brothers. I have a younger brother and 3 older sisters. Pegou bem a estrutura? E é isso aí, galera. Com esse repertório você já tem bastante coisa para falar, para se comunicar numa conversa em inglês. Deixa o like se você curtiu esse vídeo, se inscreve no nosso canal e não esquece que o aplicativo da English Bay é gratuito. Aqui embaixo na descrição você tem os links para baixar. Baixa o aplicativo, continue estudando e a gente vai se ver na próxima. See you!